Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tarciso e no vídeo de hoje nós veremos mais uma virtude para nos tornarmos cristãos cada vez melhores: o altruísmo. Como sempre fazemos, vamos tentar definir o que é altruísmo segundo o dicionário. Qual é o significado tão belo dessa palavra que não é assim tão bonita, não é mesmo? Primeira definição: ausência de egoísmo, abnegação. Segunda definição: atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. Terceira definição: dedicação desinteressada, ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca. E quarta definição: dedicação demonstrada de maneira desinteressada, filantropia. Se vocês lembrarem bem, no último vídeo da série Virtudes Cristãs aqui do canal, nós falamos sobre a abnegação, e essas duas virtudes são bem parecidas e até tratadas como sinônimos pelos dicionários. Mas então por que falar das duas? Primeiro, porque falar de coisa boa nunca é demais, e segundo, porque elas possuem uma diferença sutil e nos possibilitarão contar mais uma história da Bíblia para a nossa edificação e crescimento espiritual. Mas qual seria essa diferença sutil? A abnegação está mais relacionado ao nosso eu pessoal, renunciar e abrir mão da nossa própria vontade em prol de algo maior. Já o altruísmo está mais relacionado ao outro. Seria a dedicação, o amor, o carinho demonstrado ao nosso próximo, sem nenhum interesse de ser beneficiado ou conseguir algo em troca. Portanto, são similares, mas também são diferentes. E como cristãos devemos ser abnegados e altruístas. Depois de vermos o que o dicionário tem a nos dizer a respeito do altruísmo, vamos ver também o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Deuteronômio 15:11. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Provérbios 3:27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Mateus 5:42. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Tiago 2, de 15 a 17. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E por último, Mateus 25:40. E, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Todos esses versos nos ensinam a ser altruístas. Melhor coisa é dar do que receber, mas não é dar apenas no sentido material das coisas, mas principalmente dar de si por alguém que esteja precisando, ou até mesmo passando alguma necessidade específica que não seja vestir, comer ou beber. Mas vamos ver agora pelo menos 3 lições que tiramos destes versos que nós acabamos de ler na Palavra de Deus. Primeira lição: sempre existirão necessitados. O verso de Deuteronômio nos revela que sempre existirão pobres sobre a terra. É lindo o desejo que temos de extirpar a pobreza e a miséria do mundo. Às vezes até exigimos e culpamos as lideranças mundiais por não fazerem nada a respeito. Mas a Bíblia nos ensina que a melhor forma de mudarmos essa realidade é fechando as nossas bocas e abrindo livremente as nossas mãos. Lembrando que não é apenas de necessidades materiais que estamos tratando aqui. Segunda lição: se puder, ajude. Provérbios e Tiago nos ensinam que se estiver em nossas mãos fazer o bem,
devemos fazê-lo. Não nos enganemos a nós mesmos e nem ao outro. Precisamos ser altruístas e nos doar pelo próximo. Devemos sim orar e abençoar a vida das pessoas que vêm até nós. Mas se nós as despedirmos sem de fato atendermos às suas necessidades, será como se não tivéssemos feito nada. E terceira lição: tudo que fazemos pelas pessoas, fazemos para Cristo. Jesus nos ensinou que se fizermos o bem a qualquer uma pessoa que nos procure precisando de ajuda, estaremos fazendo este mesmo bem para Ele. E aqui fica claro que não estamos falando apenas de bens materiais, pois o próprio Jesus disse: tive fome, tive sede, estive nu, mas também destaca, sendo estrangeiro, estando enfermo e na prisão. Ou seja, uma ligação, uma visita, uma mensagem e tantas outras coisas, por diversas vezes, será tudo o que as pessoas precisam. Por essas e tantas outras razões, precisamos desenvolver a virtude do altruísmo se quisermos brilhar a luz de Cristo sobre a terra. História bíblica exemplar. Como eu sempre destaco nos nossos vídeos de virtudes cristãs, se quisermos ser pessoas melhores, basta seguirmos totalmente os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois assim estaremos cumprindo com maestria a nossa missão, de possuirmos todas as virtudes possíveis. Mas às vezes é bom nós termos referências mais atingíveis, pois Jesus veio sim nos mostrar que é possível viver em carne e osso e ainda assim buscar uma vida de santidade, perfeição e retidão diante de Deus e diante dos homens. Mas para o nosso exemplo dessa virtude cristã que é o altruísmo, vamos nos lembrar um pouco do que fez a rainha Esther, que arriscou sua própria vida para salvar todos os judeus. Um verdadeiro exemplo dessa grande virtude. Primeiro, precisamos nos lembrar que a história de Esther se passa no meio do cativeiro persa. Portanto, ela e todos os judeus deviam submissão a este império. Além disso, Esther era órfã e era criada pelo seu primo Mardoqueu. E tudo começa a mudar de fato na vida de Esther e na vida dos judeus quando ela é tomada por esposa pelo rei da Pérsia. A Bíblia nos revela que Mardoqueu, preocupado com sua prima, que tinha sido criada como filha, visitava constantemente Esther no palácio de Susã, onde agora ela morava com o rei. Numa dessas visitas, Mardoqueu descobre que 2 eunucos dos guardas da porta planejavam matar o rei. Ele conta esse plano para Esther, que por sua vez conta para Assuero. Ao constatar os fatos e descobrir que aquilo era verdade, o rei manda enforcar esses 2 homens e passa a ser grato a Mardoqueu. E a Bíblia nos diz que tudo isso foi escrito nos livros das crônicas diante do rei Assuero. Depois de algum tempo, a Bíblia nos mostra que o rei decidiu engrandecer um tal de Amã. Esse cara teve o seu lugar exaltado acima de todos os príncipes. E havia uma ordenança do rei que obrigava que todos se prostrassem diante de Amã. Porém, Mardoqueu não se prostrava, pois era judeu e servo fiel do Deus Altíssimo. Então, depois de descobrir que Mardoqueu não se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor e, após descobrir que Mardoqueu também era judeu, decidiu não pôr as mãos apenas nele, mas destruir todos os judeus. Infelizmente, o rei Assuero consente com esse plano de Amã e estabelece um decreto para que o povo judeu seja exterminado. Quando o povo descobre que será destruído, entram em grande luto, com jejum e choro e lamentação. Mardoqueu, por sua vez, rasga as suas vestes, se cobre de pano de saco com cinza e sai clamando amargamente pela cidade. Quando Esther descobre pelo seu primo o plano terrível de Amã, também se entristece demais. Então recebe de seu primo um pedido para que interceda diante do rei pelo seu povo. O único problema é que naquela época, inclusive as esposas do próprio rei só poderiam entrar em sua presença se fossem convidadas. Caso ela fosse até o rei Assuero e esse a rejeitasse, a sentença seria apenas uma:
a morte. Mas depois de algumas trocas de palavras com seu primo Mardoqueu, a Bíblia nos revela que este conseguiu finalmente convencer Ester de interceder pelo seu povo e tentar salvá-lo, mesmo que para isso ela tivesse que arriscar a sua própria vida. Uma atitude nobre e altruísta de uma mulher forte e virtuosa. Porém, ela pede para que todo o povo ore e jejue por 3 dias antes que ela se apresente ao rei. Passados esses dias, Ester se veste com suas roupas reais e decide então se apresentar ao rei Assuero, arriscando a sua própria vida. O rei aceita receber a sua esposa amada e ainda afirma: "Que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará." E então a rainha, movida pela sabedoria de Deus, pede um banquete na presença de Amã. Durante esse banquete, o rei pergunta mais uma vez a Ester o que ela queria. E ela faz o pedido mais uma vez. Ela deseja um novo banquete no dia seguinte na presença de Amã, que inclusive já havia até construído a forca para mandar matar Mardoqueu e iniciar os seus planos de exterminar todos os judeus. No dia seguinte, Amã vai todo animado para o banquete, mas durante esse momento, Ester expõe os planos de Amã para o rei Assuero. A Bíblia revela que ao descobrir que o plano de Amã era exterminar os judeus, dos quais Ester, a sua esposa, sua rainha amada, fazia parte, dessa vez, quem fica enfurecido é o rei. Então o rei manda matar Amã, colocando-o na forca que ele havia construído para matar Mardoqueu. Mas infelizmente o decreto estabelecido pelo rei não podia ser revogado, pois a palavra do rei, uma vez decretada, não poderia voltar atrás. Então Ester arrisca mais uma vez a sua vida e pede para que o rei estabeleça um novo decreto. O rei mais uma vez consente com Ester e aceita o seu pedido. Como não podia impedir que a chacina ocorresse, ele autoriza os judeus a guerrearem e se defenderem contra aqueles que os atacariam. Essa guerra ocorre e os judeus vencem, gerando novamente um grande temor no coração de seus adversários. Essa história se encerra com a criação da festa de Purim, uma festa judaica que celebra esse grande livramento de Deus para o seu povo. Com uma atitude altruísta e compassiva, a rainha Ester livrou pelas mãos de Deus o seu povo do extermínio. Partindo para a nossa conclusão, é evidente que aqui eu fiz apenas um resumo da história emocionante da rainha Ester. Mas esse livro possui apenas 10 capítulos e pode ser facilmente lido em apenas 30 minutos. Portanto, eu recomendo muito a leitura deste livro se vocês quiserem saber com mais detalhes quem foi Ester e tudo o que aconteceu com ela e o seu povo naquele tempo. Além disso, essa história nos mostra que a virtude do altruísmo pode, em casos mais extremos, até salvar vidas. Portanto, que continuemos buscando todas essas virtudes que estamos vendo aqui no nosso canal: amor, alegria, abnegação e agora o altruísmo também. Tudo isso é apenas o começo da nossa jornada. Que Deus nos ajude a nos parecer cada vez mais com Cristo. Espero sinceramente que esse vídeo tenha falado ao seu coração. E se você acha que ele pode ajudar mais alguém, não deixe de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima!